Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Léo, Neide, Helena, Maria. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão ao vivo do Grupo Espírita Caridade em Ação. Estamos aguardando a entrada de todos. Aguardando por Patrícia também para a realização da prece inicial. Pronto. Olá, Patrícia. Tá me ouvindo? Acho que tem algum problema com a conexão. Tá me ouvindo agora? Estamos os dois agora. Boa Pronto. noite, João. Muito obrigada, Boa viu? noite, Pelo Patrícia. trabalho que você Tudo faz bem? aqui pra gente. Que Tudo bem, assim, tudo bem. Um prazer enorme estar lhe recebendo aqui nesse trabalho. o prazer é todo Bom, nosso. gente, estamos aqui mais uma quarta-feira juntos, reunidos na doutrinária do Grupo Espírita Caridade em Ação, dando continuidade ao nosso trabalho doutrinário. E é com muita alegria que recebemos o João para esse tema tão fundamental, né, para a doutrina que a gente escolheu. Falar sobre mediunidade é muito importante, permeia todo o nosso. Acho que ela está com um probleminha na conexão. Não estou te ouvindo, Patrícia. Bom, eu, eu acho que a conexão realmente não está 100%. Vocês podem informar se estão conseguindo ouvir Patrícia, por gentileza. Informem no chat. Boa noite, Ivana. Tudo bem? Como vai você? Eu acho que a conexão realmente não está muito boa. Obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esses instantes, o qual aprenderemos, mas estaremos mentalizando o nosso planeta, a fim de que as boas energias possam fluir, envolvendo o planeta Terra em energias de amorosidade, de paz, de fraternidade. Que onde haja dor e sofrimento possa chegar o alento e o consolo, e que nós possamos, vinculados a vós, renovarmos sempre as nossas energias para nos colocarmos à disposição de sermos sempre exemplo do teu bom exemplo, seguindo os teus ensinamentos. Bom, vamos dar continuidade, né? Agradecemos pela prece tão importante nesse momento para iniciar os nossos trabalhos.
E rogamos também a Deus, à espiritualidade, aos amigos benfeitores, que possam nos auxiliar, nos dando a intuição necessária para a condução dessas palavras que hoje nós trouxemos aqui para falar sobre um tema que é por demais importante e fundamental. Para todos nós, todos médiuns, enfim, não importa a religião, afinal de contas nós vamos descobrir e perceber que todos nós somos médiuns e temos sim algum nível de sensibilidade diante do mundo espiritual que nos rodeia, que nos envolve, né? Então, hoje o tema escolhido para essa noite é mediunidade com Jesus. E é importante notar que, para falar de mediunidade, nós não vamos pensar exclusivamente na doutrina espírita, porque a doutrina tem 160 e poucos anos, foi iniciada, na verdade, de pouco tempo para cá, mas nós sabemos que a mediunidade ela já vem muito antes da própria civilização humana, do homem se tornar civilizado. Desde as mais eras em regiões, enfim, desde das épocas mais antigas, por assim dizer, nós já tivemos, sim, manifestações de espíritos, manifestações onde se percebe a relação do mundo espiritual com o mundo material, né? Então, a mediunidade sempre esteve presente entre os povos, desde os primeiros momentos do pensamento humano, desde a época dos egípcios, dos assírios, dos gregos, romanos, enfim. Aqueles povos estavam envolvidos também nas suas crenças, nos seus ideais de religiosidade, porque religiosidade é o sentimento que nos vincula ao Criador. E desde aqueles momentos antigos, o imaginário humano sempre teve o seu vínculo ligado ao sobrenatural, mas ainda inconsciente sobre as verdades, sobre as realidades que realmente estavam por trás daquelas manifestações. Então, sob o comando divino, mensageiros inúmeros vieram e trouxeram, ao longo dos tempos, os ensinamentos do Pai, para que nós pudéssemos todos nos adequar a essa realidade espiritual, não é? O que pode ser observado desde a época de Moisés, até mesmo antes, muito antes de Moisés, os profetas e todos aqueles que serviram de intermediário para o mundo material, não é? Entre o mundo material e o mundo espiritual. Eram seres, eram espíritos também, que trouxeram consigo essa habilidade, essa faculdade que está radicada no organismo, não é? É inerente a uma questão orgânica, e nós vamos ver mais adiante. Então, desde aquelas épocas, esses espíritos já reencarnavam com essas missões, com essas tarefas, para trazer ao mundo físico, ao mundo material, essas instruções, né? E, claro, demonstrar para todos a existência da vida após a vida, né? Então, desde aquelas épocas existiam predições, evocações para tudo que se pudesse imaginar, né? Desde as estratégias de guerra, para as decisões administrativas, né? Os atos da vida comum, eram objeto de consultas e manifestações várias, né? Para aquele povo que ainda não tinha essa convicção plena, não sabia muito bem a respeito do que significava fé, né, do conhecimento sobre si mesmo. Então, todas essas manifestações, né, representaram intercâmbios entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade, né, e que estavam também mescladas de sombra e de luz, por conta ainda do desconhecimento sobre as verdades divinas. Então, existe, claro, o antes e o após Jesus. Jesus foi um divisor de águas que veio para demonstrar para a humanidade a diferença
do que significa o conhecimento dessas verdades, dessas leis divinas que regem essas relações entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo. E, através das suas mensagens, das suas inúmeras lições, Jesus reuniu os seus primeiros colaboradores, chamados de apóstolos, e deu-lhes também as instruções necessárias acerca da mediunidade. E está no capítulo 10, versículo 8, do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse a todos aqueles que estavam ali, também com uma missão, com uma tarefa a cumprir: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E a partir dali, essas lições reverberaram por toda a humanidade, ainda que de uma forma ainda precária, mas conseguiram também alcançar muitos corações que imediatamente perceberam as lições do Cristo e passaram a colocá-las em prática. E muito tempo depois, o Consolador prometido, a doutrina espírita, veio para esclarecer e definir as bases desses ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Então, ampliou as instruções necessárias e indispensáveis para uma prática segura e correta da mediunidade. Então, fundamentados nesses ensinamentos, a doutrina, através de Kardec, também um médium, muito embora não tivesse as manifestações ostensivas ou estuantes, como ele colocou no Livro dos Médiuns, mas recebeu as inspirações e intuições necessárias para codificar todos os ensinamentos dos Espíritos com base, fundamentados nas lições do Cristo. E especialmente acerca da mediunidade. Tanto é que criou-se um livro chamado Livro dos Médiuns, que é um roteiro também acerca da mediunidade, da sua prática, do seu conhecimento. E de como caminhar de forma segura e consciente, realizando esta tarefa tão importante e indispensável. Não como um presente no sentido de regozijar-se, mas sim com a responsabilidade e o compromisso de assumir diante de todos aqueles que nos circulam a realizar a tarefa divina, a cumprir os desígnios do nosso Pai. Então, Allan Kardec nos traz esse compêndio que é, de fato, importantíssimo e livro de cabeceira para todos aqueles que desejam exercer a mediunidade com responsabilidade e amor. Mas nós perguntamos, o que significa médium? Qual é o significado desse vocábulo? Né? E no dicionário existe o quê? Intermediário, alguém que está entre duas realidades, enfim. Então, Kardec vem nos trazer que médium é aquele que manifesta espírito. Será que é só isso? Não. Kardec vai nos dizer que todo aquele que sente, em algum grau, qualquer influência que seja dos espíritos. É por esse motivo médium. Então, não importa se aquele que manifesta como um médium psicofônico, que se transfigura, enfim, não importa. Desde que ele seja sensível a essas influências, ele pode ser considerado médium. É, às vezes, uma mudança de humor, que a gente acorda de manhã de um jeito, já se transforma, já se transtorna, já fala de forma diferente. É, às vezes, uma imagem que nós vemos e que outras pessoas ainda não conseguem vê-la, né? É o médium clarividente ou vidente, como queira se chamar, ou é alguma inspiração que se receba, um sonho, uma ideia, uma opinião que aparentemente não é nossa,
mas que surge naquele momento como sendo algo de uma inteligência externa, de uma outra pessoa, de uma outra criatura, que está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, ou então para criar algum embaraço. Aí nós vamos ver as questões das obsessões também. Então, isso ocorre com todos, com todas as criaturas. A mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita. E, claro, Jesus vem nos dizer isso. Desde aquela época, quando ele realizou diversos fenômenos mediúnicos. Porque Jesus é o médium de Deus. Foi o médium de Deus aqui no planeta Terra há mais de 2000 anos atrás. Quando ele realizou as curas dos cegos, paralíticos, da mulher que sangrava, hemorroíça, quando fez acalmar as tormentas, enfim, quando fez o milagre da multiplicação dos pães, da pesca milagrosa. Então, todos esses eram fenômenos mediúnicos que eram considerados milagres na época, não é? E assim no Evangelho, na Bíblia, enfim, nos Evangelhos, que traz para a noção de algo fantasioso, de algo ilusório, que não tem uma explicação capaz de convencer aqueles mais céticos. Mas através das próprias leis, nós vamos descobrir as leis divinas e também as leis que estão aqui, que regem o nosso planeta, as leis humanas, que é sim possível realizar uma série de fenômenos que até então eram desconhecidos e continuam também, às vezes, desconhecidos por muitos de nós, por falta desse estudo, dessa busca. Então, para se falar de mediunidade com Jesus, é indispensável também fazer algumas considerações a respeito do pensamento. Sim, do pensamento. Porque é através do pensamento que existem essas comunicações. É através dessa ligação que existe entre encarnados e desencarnados, da comunicação entre os espíritos, que é possível a comunicação entre os espíritos. Então, se nós temos o ar como sendo o veículo de transmissão do som, nós temos os fluidos, o fluido cósmico universal, que aqui pode ser também acrescentado, como o veículo através do qual o pensamento caminha, o pensamento viaja. Então, não existem barreiras, porque todo o fluido cósmico universal envolve o nosso planeta, envolve o universo. Então, se eu penso alguma coisa daqui, em Salvador, Bahia, eu posso estar sintonizando com alguém que está no Japão, em Tóquio. Então, não existem barreiras, não existem impedimentos. É claro que esta sintonia e afinidade vai depender muito da nossa frequência. Então, se eu quero sintonizar com os bons espíritos, eu preciso também elevar a minha frequência e alcançar esta sintonia. Da mesma maneira como nós também, eventualmente, podemos sintonizar com as energias inferiores, com os espíritos imperfeitos, mais imperfeitos. Então, tudo isso tem a ver com o pensamento. E o pensamento é gerado através de quê? Dos sentimentos. Daquilo que nós estamos no íntimo, emanando para o mundo, para o universo. Porque nós somos, sim, um dínamo, uma fonte inesgotável de energia e que nós temos a capacidade de oscilar, de elevar, diminuir essas vibrações, vai depender também da nossa vontade, né? Então, esses sentimentos aliados aos pensamentos são capazes, sim, de sintonizar e se afinizar com diversas frequências a depender daquilo que a gente esteja buscando. Como vai dizer Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, todos nós temos, sim, a capacidade de nos refletir e fazemos isso diariamente. Porque aquilo que nos circula
aquilo que nós estamos vivenciando hoje é fruto desses pensamentos, é fruto desses sentimentos. Então não posso me queixar se minha vida não é tão boa, porque se eu vivo esta vida, é porque eu estou buscando esta vida. Compreendem? Então é necessário perceber-se para também ter consciência da mediunidade. Consciência de que onde quer que eu esteja, eu posso estar atraindo espíritos e posso estar repelindo espíritos. Então, o pensamento é tão importante para a mediunidade quanto o leito é para o rio, vai nos dizer André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque esta lei de atração, que é implementada através do pensamento, vai sim determinar o nível evolutivo em que nós vamos nos encontrar. A condição espiritual que nós vamos estar buscando. Porque enquanto encarnados, por vezes conseguimos ocultar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas, enquanto espíritos desencarnados, isso é impossível. Nós dificilmente conseguiremos ocultar aquilo que nós sentimos e pensamos. E vamos estar visualizando aqueles que são similares, semelhantes aos nossos sentimentos e pensamentos. Então, essa é uma lei de atração. Vamos estar buscando e atraindo também aquelas pessoas que estão vibrando e pensando como nós. Para se ter um exemplo, o pensamento, vai nos dizer Kardec no livro A Gênese, é como, no capítulo Os Fluidos, é como ter... Na verdade, o pensamento ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem textura, sabor. É curioso falar isso, mas é a realidade. Nós estamos vivendo hoje, pensando, imaginando e criando sempre o nosso próximo dia, o nosso próximo passo, ainda que de forma inconsciente. Então, se eu busco estar me preocupando com questões relacionadas ao dinheiro, sempre querendo tirar vantagem e proveito de pessoas, eu vou estar sintonizado e na mesma frequência de espíritos que também visam vantagens, que são ambiciosos, mesquinhos, que querem sempre também usurpar. Né? Então, aqueles que vivem, vamos dizer, por exemplo, voltados para a energia sexual e que só buscam isso e sentem e vibram por isso, vão estar atraindo também espíritos que vibram e sentem e que buscam todas essas energias ligadas à sensualidade, à luxúria, enfim. Então, da mesma forma, aqueles espíritos dedicados, aqueles encarnados dedicados aos estudos, ao conhecimento e que vibram no bem, na caridade, no amor, vão estar secundados também por espíritos e corações iluminados e que buscam a mesma vibração, a mesma faixa, a mesma frequência mental. Então, vai nos dizer Jesus, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Observe que a mediunidade com Jesus demanda de nós a reflexão profunda sobre essas parábolas, sobre essas alegorias que ele nos coloca de forma tão simplória, mas ao mesmo tempo profunda. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então se pergunta, o que é que nós estamos vibrando? O que é que nós estamos buscando? Só para ter um exemplo, a abelha se alimenta do mel e os urubus se alimentam de quê? De cadáveres. Então, o que é que nós estamos buscando? Qual é a nossa frequência, a nossa vibração? Nós, enquanto médiums, porque todos nós somos médiums, em algum momento, em algum instante, em algum nível, em algum grau, muito embora possamos não manifestar de forma ostensiva, mas estamos sempre sendo conduzidos ou conduzindo outros. Assim como vai colocar Kardec na questão 459,
né? Os espíritos influenciam as ações e os pensamentos, as nossas ações e pensamentos, e os benfeitores vão responder muito mais do que imaginais, de ordinário que são, ou seja, de tão comum que é essa forma de condução, essa influência, são os espíritos que nos dirigem. Então, o que é meu e o que não é meu? O que é que eu estou buscando intimamente para sintonizar junto à minha vida enquanto encarnado, com vistas à vida futura, com vistas a uma vida espiritual? Então, a mediunidade com Jesus nos ensina também e nos educa a buscar aquilo que, de fato, alimente o espírito e que traga benefícios não materiais, porque esses daí, de fato, são transitórios, nós sabemos disso, mas que tragam benefícios para o espírito enquanto ser em evolução, enquanto ser que busca se iluminar a cada dia. Então, todo cuidado com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos é necessário para realizar esse encontro com Jesus. Então, a influência moral é um outro aspecto que é necessário colocar também, do médium, vai ser extremamente relevante. Vai ser um divisor de águas. O médium que busca elevar-se moralmente, que busca desenvolver-se, ele necessita também estar atento e vigilante às questões morais, aos seus valores íntimos, espirituais. E aí Kardec vai perguntar no Livro dos Médiuns, o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? E os benfeitores vão dizer que não. Por quê? A faculdade propriamente dita, ela se radica no organismo. Assim como ver, enxergar, né, sentir, paladar, enfim, são respirar, ouvir, falar, são faculdades intrínsecas do organismo humano, do espírito que reencarna. Então, nós estamos todos sujeitos às mesmas oportunidades. No entanto, ele complementa dizendo o seguinte, que independe do moral, mas não se dá com o seu uso, ou seja, se o espírito que já veio com essa oportunidade divina recebe e faz mau uso dessa faculdade, dessa aptidão, é uma questão moral, pessoal, individual. Então, ele poderá ser mais ou menos bom conforme as qualidades do médium. Esse recurso poderá ser mais ou menos bom conforme as qualidades morais do médium. Então, se é uma pessoa que guarda sentimentos negativos, que tem a maldade, enfim, uma pessoa que é perversa, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que é orgulhosa, ela pode sim ser um médium, claro, independente disso. Mas o uso que ela fizer dessa qualidade, ou melhor, dessa aptidão, dessa faculdade, vai refletir exatamente o seu nível de moralidade. Daí a importância do médium se moralizar, buscar em si elementos que possam enobrecer essa faculdade, desenvolvendo-a para servir, para auxiliar. Porque assim nos ensinou Jesus. Assim ele disse aos seus apóstolos, que curasse os enfermos, os leprosos, limpasse e fizesse todo o bem que tivesse ao seu alcance. Mas aí nos perguntamos, por que a mediunidade não é privilégio só dos homens de bem, só daqueles que guardam atributos e qualidades morais dignas, íntegras, ao invés de ser uma faculdade comum a qualquer criatura? E os Espíritos vão responder que a faculdade medianímica não é dada para corrigir somente os equívocos de uma ou duas pessoas, mas sim da humanidade inteira.
Então, todos aqueles que recebem essa faculdade também são capazes de servir como instrumento divino. Muito embora, não num bom sentido, por assim dizer. E é essa a grande importância que o médium precisa dar também para se alinhar aos propósitos do Cristo, para se submeter, sim, à vontade divina, que é muito maior e superior a qualquer outra vontade humana. Daí dizer que a caridade, ou melhor, a mediunidade deve ser desinteressada. A mediunidade deve ser desprovida de qualquer interesse ou objetivo de obter retorno, porque se assim o fizer, estará o médium incorrendo em grave equívoco. E aí estamos colocando também a questão moral, que o Cristo já asseverou, que o Cristo já colocou para todos, da importância de se reformar moralmente, de ter em si o coração puro, como ele vai nos dizer nas bem-aventuranças. E, acima de tudo, o primeiro nível, o primeiro degrau que está lá, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, como queira. E ele vai se referir à humildade e à simplicidade. A importância que o médium precisa dar a essas duas grandes virtudes para iniciar o seu trabalho apostolado, por assim dizer. Então, o médium, ele tem por dever moral buscar se corrigir moralmente, buscar corrigir os seus sentimentos, as suas emoções, para que ele possa realmente ser um fiel servidor do Cristo, de Deus, para que ele possa realmente realizar um trabalho positivo, ser instrumento e ferramenta do bem. Então, Jesus, ele reflete a luz divina. Ele é o espelho que vem nos mostrar a todo momento qual é o caminho que deve ser seguido para a realização desse trabalho de caridade. A mediunidade com Jesus é modificar a frequência dos nossos sentimentos e principalmente dos nossos valores morais, para que, na medida em que essa transformação se realize, sejamos capazes também de realizar muito mais pelo outro e para o outro. Porque a mediunidade em si, ela é neutra, mas vai depender do direcionamento que se dê a ela, da forma como ela é conduzida. E aqui, mais uma vez, vai depender também desses valores morais que todos nós podemos adquiri-los ao longo dos estudos, da dedicação, do empenho a essa seara do bem. Daí dizer que a orientação moral dessa aptidão vai depender também muito da doutrina em que se baseia. Daí dizer a importância do espiritismo, do quanto a doutrina espírita tem a nos oferecer para direcionar e conduzir de forma mais acertada essa faculdade, essas aptidões, nos dando as bases moralizantes, como vai nos dizer Kardec, para a realização da tarefa no bem, para a realização da tarefa com o próximo. Por isso que o Espiritismo inaugura uma nova fase, quando traz para cada um de nós as expressões do Cristo, interpretadas pelos Espíritos, no sentido de absorver a concepção de mediunidade e de trazer também um roteiro mais seguro. Mas o que significa ser um bom médium com Jesus? Kardec vai colocar isso no capítulo 24, colocar essa resposta no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, quando ele diz o seguinte: o bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente com os espíritos, mas aquele que é simpático aos bons espíritos
e somente deles tem assistência. Então, ter assistência dos bons espíritos é também entrar na vibração e na sintonia superior desses bons espíritos. Não significa dizer que não será, em algum momento, influenciado ou que passará por alguma tentação, porque ninguém aqui está isento disso. Ninguém. Uma vez que vivemos num planeta de provas e expiações. Então, ter a assistência dos bons espíritos é também um esforço íntimo de elevar-se, de buscar moralizar-se e buscar também sintonizar com as faixas supremas do bem e do amor. Então, quando Kardec pergunta o que seria esse bom médium, é porque imaginamos que o bom médium seria aquele isento de qualquer perturbação, de qualquer obsessão, que ele jamais passaria por um sofrimento em razão das influências espirituais. Mas nós estamos enganados sobre isso. Porque não existe essa mediunidade perfeita. E ele mesmo vai colocar também no Livro dos Médiuns, quando ele pergunta qual seria o médium perfeito, o que se poderia chamar de médium perfeito. E os espíritos até fazem um certo gracejo. A perfeição. A perfeição não é deste mundo. Não é? A perfeição não é do planeta Terra. Porque o médium perfeito seria aquele somente que sintonizasse com os espíritos superiores, tivesse a simpatia dos espíritos superiores e que jamais se deixasse enganar. Jamais se deixasse enganar. Então daqui ele já deixa o roteiro para que o bom médium fique atento, fique vigilante, para evitar ser enganado pelos espíritos perturbados, pelos espíritos zombeteiros, enfim. E foi isso que Jesus mostrou também aos seus apóstolos, quando ele realizava as famosas curas dos endemoniados, daqueles que estavam com problemas de perturbação e de influenciação obsessiva. E ele mostra para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que todos eles podem fazer aquilo, mas que eles não se deixem enganar, para que eles tenham uma fé robustecida, para que eles observem que é sim possível realizar também aquilo que ele faz. Basta que eles queiram. Então, o médium bom é aquele que tem convicção também de que ele pode ser um bom instrumento para Deus, para os espíritos. E ele tendo isso dentro do seu coração, ele será capaz também de realizar prodígios, de fazer aquilo que Jesus ensinou e que disse que todos nós seríamos capazes também de fazer. Porque o médium perfeito, ele não existe, mas existe um médium que se esforça para alcançar essa perfeição. E ele vai dizer mais, que o melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Então, o bom médium não é senão esse, que simpatiza com os bons espíritos e que busca também ser menos enganado. Vai nos ensinar o Livro dos Médiuns através dos espíritos. Kardec nos traz essas grandes reflexões para que a gente possa avaliar o que seria essa mediunidade com Jesus. O que seria estar próximo do Cristo, de acordo com o que o Cristo vai nos dizer: vigiai e orai, para que não caias em tentação, para não cairdes em tentação. Então, essa vigilância, essa oração é constante e permanente para aqueles que buscam cumprir os desígnios divinos e que querem seguir também os ensinamentos do Cristo. Não há como ser diferente. Tem muita gente que diz: você é médium, precisa trabalhar para se curar, né? Porque o bom médium, imagina que ele já
nasce preparado, mas não existe isso. Nós estamos sempre nos preparando para a realização das tarefas. E à medida que vamos amadurecendo, crescendo moralmente, espiritualmente, vamos também alcançando novos patamares, novos desafios, porque aquela pessoa que ainda se queixa, que reclama, que diz que não tem condições de ser feliz, porque a mediunidade, porque não consegue, ela, na verdade, está encontrando, está buscando justificativas. Né? Porque aquele que diz, eu já vou ao centro espírita, eu já assisto palestras, ou até mesmo faço palestras, né? Aqueles que já frequentam a reunião mediúnica, aqueles que já assistem outras pessoas com o farnel, com a distribuição de alimentos, de roupas, se acham, às vezes, que são seres que não devem sofrer influenciações espirituais, ou que mesmo a sua mediunidade, aquela faculdade que já começou a despontar, já deveria estar harmonizada, equilibrada. E não é assim que funciona. O trabalho mediúnico, em verdade, ele funciona como um utensílio, como uma ferramenta de autotransformação. E foi isso que o Cristo veio nos dizer. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. À medida que esta ferramenta vai sendo utilizada, à medida que esse instrumento vai sendo trabalhado, que nada mais é do que nós mesmos, enquanto espíritos, vamos tendo condições, sim, de nos tornar bons médiuns. Por isso que a mediunidade também, ela pode ser expressa em todos os lugares. Não basta só apenas imaginar uma casa religiosa, um centro espírita, seja onde for, dentro de casa, sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, seja na rua, no trabalho, na tarefa profissional que cada um executa, sim, desde construir pequenos palitos de fósforos, até mesmo liderar um povo, uma nação, que se faça da melhor forma, que se faça com dedicação, com afinco, com boa vontade. E assim estaremos sendo um médium de Deus. Estaremos sendo um intermediário de boas vibrações, de bons pensamentos, de boas realizações, da caridade para com o outro, do amor ao próximo. Tudo isso se perfaz dentro dessas relações que nós, a todo momento, estamos realizando uns com os outros. Então, essa é a vontade do Cristo, de que sejamos intermediários em tudo que fizermos, que façamos com toda boa vontade, com todas as boas intenções. E é claro que esse trabalho também, ele vai burilar as nossas imperfeições morais. Vai nos ensinar a paciência, a resignação, vai nos ensinar também a bondade, o perdão. Tudo isso é capaz de se fazer com uma mediunidade com Cristo, com Jesus. Com a mediunidade orientada por pressupostos, voltados para o bem, voltados para os valores morais que todos nós podemos, sim, já praticá-los. Né? E assim vamos estar eliminando as mazelas, eliminando as manchas do passado. Porque o que é o médium, vai dizer Emmanuel, senão aquele que muito errou no passado, aquele que muito se equivocou e que cometeu delitos até, e que hoje encontra uma oportunidade divina de refazer o seu caminho, assim como Cristo veio nos oferecer através dos seus grandes exemplos. Todos aqueles com quem ele conversou, todos aqueles com quem ele se relacionou, a exemplo de Maria de Magdala,
que mudou completamente o seu roteiro de vida e procurou corrigir os seus caminhos, as suas veredas, através também da sua capacidade mediúnica de ajudar as pessoas, de fazer o bem. E assim foi também se purificando, se depurando, porque é esse o grande objetivo dessa mediunidade. Então, não há por que se queixar, não há por que reclamar e dizer que não aceita, não aceito a mediunidade porque isso me faz mal, isso não é bom para mim. Na verdade, o que observa-se é que as pessoas, muitas pessoas, estão satisfeitas com quem são, com quem elas de fato são, ou também não querem se transformar, ou ainda, diante da bondade divina, não aceitam esse presente de Deus, por assim dizer, para o seu próprio benefício. Então, mediunidade com Jesus é buscar se evangelizar, é buscar se conhecer, é buscar se reformar, para que a cada dia seja possível também iluminar os caminhos daqueles que cruzarem os nossos. Iluminando a nós, iluminando ao outro, estaremos também cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os seus desígnios para a realização de um bem maior, voltado para a coletividade, voltado para a humanidade, porque assim é aquele pensamento do Cristo no qual todos nós somos irmãos, todos nós devemos nos unir sob uma única bandeira, a bandeira da fraternidade, a bandeira da paz. Então, fazer esse bem é fazer também a caridade, que é o outro grande pressuposto para seguir o Cristo, para caminhar lado a lado. E, é claro, dar de graça o que de graça nós recebemos, porque assim nos ensinou o Mestre. Por fim, ser médium com o Cristo é consolar corações também e dedicar-se ao bem do próximo, oferecendo o máximo dos recursos recebidos como empréstimos divinos. Todos têm aqui oportunidades de realizar esse bem, de fazer também algo em benefício do próximo. Não importa o que seja, desde uma palavra, desde escutar, ouvir, até apenas acolher, desde também orientar, dar uma opinião, tudo isso é também uma forma de ter a mediunidade como um instrumento de progresso e de evolução. Que sejamos todos abençoados por Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que nos oferece aquilo que mais precisamos. E hoje estamos onde mais precisamos e estamos com os recursos divinos também que mais necessitamos. Que sejamos também capazes de valorizá-los a cada dia, retribuindo a Deus todo o bem que Ele nos oferece, com o bem para conosco e para com o nosso próximo. Muita paz para todos, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma semana tranquila e um sono tranquilo e reparador. Muito obrigado a vocês.